Que bom ver todos vocês aqui nessa data tão especial para nós. E hoje nós estamos aqui para mostrar a nossa gratidão pelo amor que Jeová Deus e o seu Filho Jesus Cristo mostraram por cada um de nós. E há quase 2000 anos atrás, Jesus ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a oportunidade para viver para sempre. Embora para muitas pessoas isso pareça um sonho, né? E essa imagem que a gente vai ver no início retrata que, apesar de todos os imprevistos que nós tivemos, essa é uma data especial e a gente vê aí a data, né? O momento e a ocasião em que Jesus celebrou o momento, né? Embora foi uma ocasião muito difícil para ele e para os discípulos, a gente vê que eles se concentraram nesse acontecimento, embora na época eles não entendiam muito bem todos os envolvidos. E lá no livro de Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20, em parte, Jesus ordenou que os seus discípulos reunissem nessa cerimônia bem simples, e uma vez por ano, para lembrar o que ele fez. E ele lembrou lá, né, que persistam em fazer isso em memória de mim. Ele mesmo disse isso. Por isso, que em obediência à ordem de Jesus, milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive agora conectados pelo Zoom, vão fazer arranjos, né, para assistir à celebração. Inclusive, isso nos lembra que, apesar dos imprevistos dessa pandemia, nós tivemos um recorde de assistência na última celebração. Para vocês terem uma ideia, apesar dos imprevistos que o mundo teve nessa pandemia, nós tivemos na última celebração um número de 21.367.606 pessoas assistiram à ceia do Senhor no mundo todo. E assim como nós hoje, eles vão celebrar essa ocasião aqui no Salão do Reino, em lugares alugados, alguns vão ser feitos em residências, como a gente vê alguns pelo Zoom. Pode ser feito também até em prisões, porque infelizmente muitos de nossos irmãos estão presos e alguns países onde a obra é proibida, os nossos irmãos vão arriscar a sua própria liberdade para poder se reunir e fazer também essa celebração, essa ocasião especial. Por isso que isso se trata de uma ocasião que a gente tem muito o que pensar e meditar nela. Por exemplo, o que nós vamos ver hoje, nesse discurso, que vai nos ajudar a lembrar do que Jesus fez? Nós vamos responder aqui 4 perguntas. A primeira delas, como é que a morte de Jesus, ele abriu o caminho para que nós tivéssemos a vida eterna? Como foi possível isso? E segundo, quem que se beneficia do sacrifício amoroso de Jesus? Terceiro, durante a cerimônia, quem é que come do pão e bebe do vinho? Será que é todo mundo que pode participar? E o último, quarto, além de assistir a esta reunião, o que mais podemos fazer para mostrar a Deus e a Jesus a nossa gratidão pelo que eles fizeram por nós? Então, resumindo, nesses 4 pontos, a gente vai se concentrar hoje. E se concentrando, então, no primeiro, nós vamos ver aqui, então, como é que a morte de Jesus abriu o caminho para nós termos vida eterna. Bem, lembramos que quando a gente lê a Bíblia, lá no início, no livro de Gênesis, a gente vê que quando Deus criou o primeiro casal, né, Adão e Eva, Deus deu a eles a oportunidade de viver para sempre. A Bíblia menciona que Adão não foi criado para viver 1000 anos ou menos. A possibilidade era que eles tivessem vida eterna. Mas, infelizmente, conforme relata os capítulos 2 e 3 de Gênesis, a gente vê que, infelizmente, eles acabaram desobedecendo a Deus. Tanto ele como Eva acabaram se rebelando contra Deus e, assim, perderam essa perspectiva de viver para sempre, pela sua desobediência. Por isso que, mais tarde, embora Adão teve filhos, né, Caim, Abel e outros, eles foram sentenciados à morte, assim como ele, devido à desobediência e o pecado que gerou por causa disso. Nós podemos até comprovar de como é que a Bíblia relata isso lá no Novo Testamento. O livro sob inspiração divina, aí no livro de Romanos, que eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, no capítulo 5, nós podemos ver
Vocês podem até deixar aberto aí, se possível, porque vamos ler mais versículos. Aí no capítulo 5, versículo 12, olha só o que aconteceu devido à desobediência de Adão. Diz aí que é por isso que, assim como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E desse modo, a morte, olha só, se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Nós podemos até usar uma ilustração, ou seja, como é que o pecado se espalhou se Deus criou o homem para ser perfeito? Bem, pensando no que Adão e Eva fizeram, nós podemos até lembrar o que acontece hoje com os aparelhos, né? A gente sabe que a tecnologia ela tem sido de grande ajuda, mas se a gente não tomar cuidado, às vezes ele pode danificar, né? Um computador hoje em perfeitas condições, ou até mesmo um pendrive como esse aqui, a gente compra ele e está muito bem, está bem perfeito, está funcionando o programa, né? Mas normalmente o que acontece? Às vezes a gente usa um aparelho desse e acaba contaminando. Porque hoje há muitos vírus, né, pela internet, a gente acaba contaminando isso aqui. E um simples vírus num pendrive como esse, ele faz um estrago que às vezes a gente nem imagina no computador. Não sei se já aconteceu com vocês de pegar uma música, alguma foto, alguma coisa, e você conectou lá e quando viu, o programa danificou o computador de uma forma, né? Tem vírus que ele trabalha em determinadas funções que acaba fazendo o computador danificando aos poucos. E a gente às vezes nem percebe isso. Usando aqui como ilustração, foi mais ou menos isso que Adão fez. A maneira como se espalhou. Porque vejam aí que quando fala que se espalhou, por mais que você tenta fazer cópias, isso aqui, qualquer computador, um desse aqui com vírus, independente de onde você vai usar, o vírus está aqui. E ele vai contaminar qualquer aparelho que você conectar. Agora, o que Adão e Eva fizeram foi exatamente isso. Nós podemos dizer que o pecado é como se fosse um vírus letal, porque o pecado ele leva à morte, como a gente viu aqui. Conforme vocês conseguem ver aí a imagem, o que Adão e Eva fizeram, infelizmente, condenou a humanidade nisso. E esse vírus, esse pecado, é algo que nenhum de nós, nenhum humano consegue se escapar por si só. A gente vê que, devido à desobediência deles, foram expulsos, né, daquele pequeno lugar onde era o Jardim do Éden, e apesar de a Bíblia dizer que Adão ainda viveu 930 anos, a consequência do pecado levou eles à morte. Porque eles envelheceram com certeza e perderam a vida, tanto ele como Eva, e é assim que acontece com nós, gerações futuras depois deles, né? Embora as pessoas tinham uma vida mais longa, até nos dias de Noé, mas o pecado, até hoje, continua influenciando a humanidade. Olha só esse vírus que acabou afetando o mundo inteiro. Tudo por causa de um pecado. Mas aí existe uma forma de você fazer uma limpeza. Uma pessoa que entende de um programa, que trabalha com isso, ela consegue formatar um computador e até mesmo consertar um aparelho que está com vírus, talvez um pendrive, né? E com essa maneira, ele consegue eliminar o problema, né? Quando formata tudo. Gente, o pecado trouxe grandes danos para danos aos poucos, e alguns acabam tendo um efeito mais ruim, uma doença grave, uma morte, por exemplo, de um amigo, que isso a gente não tem como escapar, né? Então, assim como a pessoa consegue programar e detectar um vírus num pendrive, ele consegue fazer com que um desse com defeito, ele volte a funcionar perfeitamente, ou seja, substitui uma coisa danificada pela outra. E é exatamente isso que Jesus fez, porque para isso, para tirar o pecado, nós precisamos de ajuda, não é ajuda do médico, de um profissional, porque ninguém consegue fazer isso. Somente Deus, com a ajuda de Cristo, são capazes de tirar esse vírus horrível que é o pecado que nós herdamos. Por isso que isso nos ajuda a lembrar que o que esses dois maiores atos de amor nos ensinam. Ou seja, tudo isso é possível, primeiro porque Jeová, de boa vontade, ele mandou o seu filho unigênito, né, o seu primeiro filho, a sua primeira criação,
para nascer na terra como humano. João capítulo 3, versículo 16, menciona que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E o segundo ato maior de amor, que isso nos ajuda a pensar também, é que Jesus, de boa vontade, de forma voluntária, se ofereceu. Não é que ele foi obrigado a fazer isso. O Deus falou, você vá. Não, ele se compadeceu da situação nossa e voluntariamente se ofereceu para nos tirar dessa condição imperfeita. Tanto é que lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, ele mencionou que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em troca de muitos. Assim também lá em o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, ele mesmo disse que ninguém tem maior amor do que este, que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha que expressão bonita. Dar a sua vida pelos seus amigos. É assim que Jesus encarou a humanidade, apesar de a gente ser tão imperfeito e erramos todos os dias. Agora, pensando um pouco nisso, agora pensando um pouquinho no que nós comentamos aqui, bem, o que Jesus deu era igual ao que Adão perdeu, uma vida humana perfeita. Como é que a gente pode comprovar isso? Se você for meditar lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 22, você vai ver que lá, em parte, diz que assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. Então, isso comprova o que nós comentamos aqui. Inclusive, a próxima descrição aqui que a gente vai ler agora para confirmar, porque é assim, né? Adão nos colocou num caminho que leva à destruição. E Jesus, por ser obediente, nos deu a oportunidade de ter a vida eterna. Mas pensando nisso, olha agora aí no próprio livro de Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler aí o versículo 19, né? E aqui nesse versículo é interessante para nós, por quê? Porque diz assim, ó, assim como por meio da desobediência de um só homem, que no caso é Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, Jesus nos colocou aqui numa condição que a gente tem a oportunidade de, além de receber o perdão pelos pecados, e apesar de sermos imperfeitos, ou seja, quando Deus olha lá de cima para nós, ele ainda não consegue nos enxergar de forma justa, do seu ponto de vista, que a gente tem condições de pedir, de orar a ele, que é algo que a gente vai falar um pouquinho também aqui. Então, o que Jesus fez? Talvez alguém se pergunta, mas será que era necessário Jesus ter que morrer mesmo? Ele tinha que morrer, não tinha outro jeito? Todos nós sabemos aqui e entendemos que Jesus, embora ele morreu, ele não morreu por ter feito nada de errado, ele não tinha pecado, como diz 1 Pedro 2,22. Jesus, ele assumiu o nosso lugar, morrendo por cada um de nós, para que a gente tivesse uma chance ainda, pudéssemos viver para sempre. Então, ele pegou aquele vírus horrível, que é o pecado, e o que a gente tudo proporciona, né, e assumiu a morte no nosso lugar. Embora nós temos o efeito do pecado, a Bíblia menciona que no futuro, após o Armagedon, as pessoas vão poder passar com vida. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse, que eu vou até citar um pouco mais à frente. Quando a gente estiver nessa condição lá no futuro, poder passar com vida para o novo mundo, imagina, nós muitas vezes, se passarmos, a gente não vai nem experimentar a morte, porque ali fala que eles vão passar com vida. Então a gente não vai provar o que Jesus provou, que é a morte. E nem Jesus escapou disso. Então veja como ele assumiu de coração, mais ou menos, o que na verdade nós merecíamos. Agora, pensar nisso, meus irmãos e amigos, não é verdade que quando a gente tira tempo para meditar nisso, toca o nosso coração saber que Jesus trocou de lugar conosco para que a gente pudesse ter vida? E a parte do sofrimento foi ele que arcou? Porque por mais que nós sofremos por causa do pecado, nós humanos nunca vamos sofrer da maneira que Jesus sofreu. De ter sido colocado numa estaca, de ter sido pregado nas mãos e nos pés, né?
daquela maneira que, infelizmente, foi assim mesmo. A Bíblia conta detalhes disso. E nós nunca vamos passar por isso, embora vamos morrer, porque a nossa vida ainda continua, pode acontecer imprevistos. Mas pensando nisso, toca o coração. Agora, ou seja, usando aí a segunda pergunta que eu citei, Jesus falou que vamos ter vida eterna. Aonde? É no céu ou é na terra? Será que vão ficar todo mundo lá no céu? Talvez muitas pessoas tenham dúvida disso. Embora não vai dar para dar todos os detalhes, nós vamos agora entrar na segunda pergunta. Quem é que se beneficia do sacrifício amoroso de Jesus? A Bíblia descreve de uma forma muito simples, irmãos e amigos, que há duas esperanças para os servos leais de Deus. Ou seja, um número limitado vai receber vida eterna no céu. Isso é fato, é verdade. Agora, a grande maioria, que inclui muitos de nós, vamos ter a oportunidade de ter uma vida perfeita, um paraíso aqui na Terra, que é o que Deus ele sempre quis para a humanidade. Quando ele colocou Adão e Eva aqui na Terra, foi justamente para dar essa vida para eles. E esse ainda continua o propósito de Deus para a humanidade. Ele não tirou, ele não está pensando em fazer algo diferente. Por isso, que esse texto que nós vamos ler agora vai nos ajudar a comprovar que os que forem convidados para ir para o céu, eles têm um trabalho a fazer lá. Abram suas Bíblias, por gentileza, para a gente comprovar que, apesar de eles irem para o céu, há um número específico. Apocalipse capítulo 14, e observe aí o versículo 1. Vamos ler juntos. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Ali o apóstolo João, nessa visão, ele diz, então eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele, observem, 144 mil que tem o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. Então mostra assim que esses que foram convidados, olha o número que está aí, 144 mil. Esses é o que foram convidados para reinar com Cristo. Até porque, se você voltar um pouquinho, lá no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 10, Jesus ele menciona no 9 que ele comprou pessoas dentre todas as nações para fazer o quê? Conforme o versículo 10 lá diz. E fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles, ou seja, esses 144 mil, reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Por isso, que assim como um governo hoje, nem todos, os governos têm um número específico, né? De pessoas que podem governar. Ninguém pode se candidatar assim. Tem um número específico, né, para isso. O presidente tem um prefeito, tem um governador, de forma organizada. E o reino de Deus, quem escolheu foi ele, né? E Deus que escolheu, e ele que mencionou aqui a quantidade. Por isso que a grande maioria dos que assistem à celebração do Senhor não tem a esperança de ir para o céu, por causa que foi apenas uma quantidade. Mas já que esses que vão reinar com Cristo sabem o que vão fazer lá, talvez a gente se pergunte, e nós que ficar a maioria aqui na Terra, o que vamos fazer? Ou seja, na verdade a pergunta seria, o que você gostaria de fazer? Se você tivesse uma vida perfeita, saúde perfeita e condições para ter essa vida. Essa imagem que a gente vai ver agora, elas descrevem um pouquinho de algum relato que a Bíblia menciona, que é a esperança que esse reino, que esse governo vai dar para nós. Primeiramente, em Isaías capítulo 35, versículos 6 e 5 e 6, ali diz que as pessoas que têm deficiência, até mesmo visual, vão ser curadas. Doenças como essa, pandemia, isso não vai existir mais. Capítulo 65 de Isaías, o versículo 21 e 22, descreve que eles construirão casas, morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão dos seus frutos. Aí ali diz, os meus escolhidos tirarão, olha só, tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Então, imagine que lá nós vamos ter a oportunidade de ter uma vida que hoje a gente não tem condições.
Apesar de muitos terem uma casa, alguns, infelizmente, têm que pagar um aluguel, a gente sabe que a vida é difícil aqui. Mas lá, debaixo do reino de Deus, nós vamos ter a oportunidade de fazer e ter coisas que nunca conseguimos fazer aqui. Inclusive, construir uma casa digna para morar com o filho, com a família, e de uma forma que a gente consiga usufruir, porque não adianta a pessoa ter uma casa bonita e estar doente. E lá a gente nunca mais vamos sofrer os efeitos que o pecado e a morte traz. Então, pensar nisso nos ajuda a ver que, apesar de a gente ter a oportunidade de ter vida eterna, a vida não vai ser chata. A gente vai ter muita coisa para fazer lá. Ou seja, Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 e 10, lá comprovam que o apóstolo João, na visão que ele teve, ele viu, ele menciona ali, eu vi uma grande multidão que nenhum homem podia ou era capaz de contar. Isso mostra que haverá sobreviventes que vão passar com vidas e muita gente vai ser ressuscitada no paraíso para poder usufruir essa vida que a Bíblia menciona. Por isso que isso mostra que Deus e Jesus quer muito desfazer o mal que o pecado de Adão e Eva causou à humanidade. Embora lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, ela não dá um número, porque ele só fala que ele viu uma grande multidão. Isso nos ajuda a ver que a quantidade de pessoas que vão sobreviver ao Armagedon vai ser uma quantidade muito grande, embora a gente não tenha como saber porque a Bíblia não deu detalhes. Mas percebam que, diferente do número dos 144 mil, que é um número limitado, com certeza o número de pessoas que estão incluído aqui nessa grande multidão vai ser muito maior do que 144 mil, não é verdade? Por isso que essa outra imagem ajuda a gente a pensar um pouco que hoje, quando a gente às vezes tira um tempo para a família, quando é que a gente tem tempo para fazer algo que a gente gosta ou estando bem para isso? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para você almoçar com a sua família? Usufruir um dia, algo assim que você goste? E lá, a gente vai ter oportunidade de fazer isso com amigos, famílias que passaram, né? E de uma forma muito melhor, sem sentir dor, sem nada. Então, essas promessas que a Bíblia traz para nós é algo que a gente tem que tirar tempo para meditar todos os dias. Na verdade, irmãos e amigos, é isso. É isso que nos fortalece para a gente não desistir dessa vida que a Bíblia promete. Porque quando a gente está desanimado, que isso acontece com qualquer um de nós, são essas promessas que nos ajudam a ser fortalecidos. Saber que a gente vai ter um dia, que a gente vai não sentir dor, essa questão de ansiedade, tudo que a gente passa aqui, vão ser coisas do passado, conforme menciona Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Agora, Deus, ele quer muito que cada um de vocês e a humanidade que queira obedecer a ele, estejam lá também. Ele quer muito dar esse presente, até porque o que ele já fez até agora provou que ele realmente, Jesus quer que a gente alcance essa vida. Apesar de quase 2000 anos atrás, a gente vê hoje, nós estamos aqui reunidos para isso, no mundo inteiro. Arranjos foram feitos para isso, inclusive elogiamos o arranjo e o esforço que vocês fizeram para estar presente aqui junto com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Agora, já que nós comentamos um pouquinho aqui sobre esses que vão ser governados lá com Cristo, né, que vão poder reinar com ele, a gente pode entender o seguinte: todos nós aqui podemos decidir fazer parte da família de adoradores de Deus. Mas nós não podemos decidir aonde serviremos a Ele, quer nos céus ou aqui na terra. Até porque uma pessoa não pode decidir nascer de novo. Se você for meditar depois lá em Romanos, né, que menciona lá no capítulo 8, especialmente no livro de João também, no capítulo 3, versículos do 5 ao 8, para esses que vão reinar com Cristo, fez uma aplicação para eles. Ou seja, uma pessoa que foi convidada para servir com Cristo nos céus, que é os 144 mil, Jesus falou que eles teriam que como que nascer de novo. Como assim? Uma sentinela de pesquisa nossa, um assunto que foi considerado na sentinela de 1º de abril de 2009, nas páginas 5 e 6, ela mencionou
que essa expressão traduzida nascer de novo, ela pode ser vertida de nascer do alto. Assim, de acordo com a tradução alternativa, o novo nascimento vem do alto, ou seja, dos céus ou do Pai, conforme João 19:11. Ou seja, é Deus que causa um novo nascimento. Como assim? Ou seja, para eles serem legais e poder reinar com Cristo, ou seja, lá menciona que eles teriam que meio que nascer de novo. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 3, o apóstolo Pedro, que se incluiu nesse grupo dos 144.000, ele disse: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois segundo a sua grande misericórdia, olha o que ele disse no final, ele nos deu um novo nascimento. E tem coisas que, embora a Bíblia não explique em detalhes, tem coisas que só Deus pode fazer. Então, para a pessoa reinar com Cristo e ser convidada para o céu, tem que ser feito de uma forma legal, que seja aprovada, e da maneira como Deus determina, não como nós, como eu simplesmente quero ir lá. Isso não é possível. Isso nos ajuda a entender um pouquinho que é assim, é Jeová, ou seja, Deus, Jeová, que decide aonde nós serviremos melhor. Então, se ele convidar uma pessoa que está servindo a ele aqui na Terra para ser parte dos 144.000, essa pessoa vai saber disso. E vamos explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, para isso, a gente entra na terceira pergunta. Quem que durante a cerimônia, quem é que come do pão e bebe do vinho, então? Para que servem os emblemas? Vocês estão vendo aqui na frente. Tanto os que têm esperança celestial, quanto os que têm esperança de viver na terra, é bem claro para nós que todos nós nos beneficiamos do sacrifício que Jesus fez. Mas aqueles que têm esperança de viver na terra não comem do pão e nem bebem do vinho. Aí talvez perguntam, mas por que não, irmão Anderson? Por que não podemos comer? Bem, se você meditar depois em Lucas capítulo 22, versículos 28 ao 30, quando Jesus instituiu essa celebração que a gente viu na foto no início, ele disse ali as palavras de Lucas capítulo 22, versículos 28 ao 30. Eu faço com vocês um pacto para um reino, assim como meu Pai fez comigo um pacto, a fim de que vocês comam e bebam à minha mesa. Então, Jesus falou isso para os discípulos, para os 11 que estavam ali, os 11 fiéis, né? Porque Judas já estava com a mentalidade totalmente contaminada por Satanás, né? Não mereceu e não recebeu isso. Então, percebam que lá fala que Jesus ele fez um pacto para um reino. Nós podemos ilustrar assim, um pacto como se fosse um contrato. Quando a gente vai fazer um contrato com alguém, é até bom para nós. E isso é bom para a pessoa também. Porque transparece segurança para ambos, né? Quando a gente é contratado para trabalhar numa empresa, por exemplo, a gente com essa carteira aqui, a gente tem a oportunidade de poder assim receber um contrato. E aí com esse contrato que você tem todos os benefícios de ser um empregado. Então a gente só fica seguro de pertencer àquela empresa a partir do momento que você faz o contrato. Aí com a carteira assinada, você consegue ver de forma transparente e confiável de que o contrato foi feito e assinado, tanto por você como pela empresa, né? Ou você talvez fez um contrato com alguém. Isso é bom, é legal, é seguro e é confiável. Então, o pacto seria comparado com essa imagem que vocês vão ver aí. Jesus, quando ele falou com seus discípulos, o pacto foi ele que fez com os seus discípulos. E incluía Maria, as pessoas, né? Esse pacto incluía os 11 fiéis e os 144.000, ou seja, esse número aumentaria, né? De 11 para mais, até completar o número de 144.000. E o pacto foi feito com esses. Não é todo mundo que foi convidado. Não é todo mundo que está lá no contrato. Ou seja, a gente pode até assim ilustrar isso, porque, veja bem, embora a gente tenha o privilégio de poder pensar nisso, é um casamento. Quando a gente vai num casamento, que é muito legal ir num casamento também, quando a gente vai no casamento de um amigo, de um familiar, a gente vê essa cena aí que vai ser colocada, né? Apenas os noivos e a noiva, né, o noivo e a noiva participam dos votos de casamento. E a maioria de nós que está lá no casamento apenas sentado aqui observando
a cena tão bonita, né, de um casamento, e quando os votos são feitos perante todas as pessoas que estão assistindo. Embora é uma ocasião muito feliz, você não participou dos votos, mas você também recebeu os benefícios de participar dessa ocasião e, às vezes, até de usufruir também com eles a festa, né? A Bíblia até compara, assim, que esses 144 mil, né, a organização de Deus, como um casamento do Cordeiro. É chamado até de casamento, né? Por quê? Porque, embora ele fez esse voto, esse contrato apenas com esses, nós recebemos os benefícios. E assim como essa carteira de trabalho e o casamento, somente os noivos podem ser incluídos no contrato. Embora a maioria de nós estamos aqui, nem todos podem poder fazer parte, né? Desse contrato aqui não pode, né? Somente os dois. Então é isso que Jesus fez com seus discípulos. E aí ele incluiu esse contrato, esse pacto, e ele afirmou isso de uma forma legal, assinado como se fosse assim, tanto por ele como por Deus. Por isso que isso nos ajuda a entender assim, como é que uma pessoa, então, que faz parte desse contrato, ela sabe que ela foi convidada para viver no céu. Talvez alguns perguntam, né? Talvez algum de vocês. Ou seja, se a gente for meditar no livro de Romanos, capítulo 15, capítulo 8, do 15 ao 17, lá menciona que Deus, com seu Espírito Santo, ele ajuda esses ungidos a entender isso. Deus usa o seu Espírito Santo a cada pessoa que ele escolheu para dar certeza disso. Lá fala que o Espírito Santo dá testemunho. E uma pessoa que é convidada, na mentalidade dela, ela não tem dúvida disso. Embora não dá para a gente explicar aqui todos os detalhes, ou seja, a pessoa ela não tem que ter alguém que firma ou que confirma que ela foi ungida por Espírito Santo para convidar para ir para o céu. Porque isso é um convite entre a pessoa, entre Deus e a pessoa. É uma coisa íntima entre eles. Então, a esperança deles passa de ser terrestre, de viver um paraíso na terra, e eles começam a enxergar a esperança deles lá no céu, reinando com Cristo, justamente assim, governando com Jesus. Então, de uma forma muito simples, embora um assunto muito profundo aqui a gente de entender, assim, todos os detalhes. Então, esses ungidos pelo Espírito Santo, eles são convidados de uma forma legal, e Jesus tornou isso possível. Vejam que a celebração da morte de Cristo só foi possível eles serem convidados por causa do que Jesus fez também. Além de esses que foram convidados ter o perdão pelos pecados, porque automaticamente a Bíblia menciona que esses ungidos, ao serem convidados, esse convite começou a ser feito depois da celebração da morte de Cristo, no ano 33 era comum, lá no Pentecostes, né? Até mesmo o livro de Atos, ele confirma isso. Aí você vai meditando um pouquinho nesse assunto, você vai ver que a Bíblia confirma. Romanos, capítulo 8, versículo do 15 ao 17. Aí fala que eles derramou ali no Espírito Santo numa congregação e havia 120 discípulos reunidos naquela ocasião. E o Espírito Santo, quando foi derramado perante eles, tornaram eles como filhos, ungidos de Deus, os irmãos de Cristo. Aí eles foram começando a escolher a partir dali. E de lá para cá, nos ajuda a entender que, apesar desses 2.000 anos, dá para perceber que o número de 144 mil, com o tempo, vai diminuindo, porque vai preenchendo as vagas lá, né? E aí nos ajuda a ver que na grande tribulação, no futuro, a Bíblia menciona que Jesus, quando vier, ele vai reunir os seus escolhidos, que ainda estiverem aqui na terra, né? Os ungidos que fazem parte dos 144 mil, e aí eles vão ser levados para o céu, e essa celebração que nós estamos fazendo hoje, ela não será mais celebrada. Não vai precisar mais fazer isso, né? Aí isso nos ajuda a ver que vai chegar um dia que a celebração cumpriu o seu papel. Por isso, meus irmãos, que para receber os benefícios do sacrifício de Jesus, embora nós não participamos, não comemos do pão e do vinho, não precisa ser feito para isso, para a gente receber as bênçãos, tanto agora como no futuro. Como eu comentei aqui, né, as pessoas que passarem com vida para o novo mundo vão entender de forma muito plena o que o sacrifício de Jesus vai proporcionar. Por isso que isso nos ajuda a ver assim, né, que enquanto há fiéis na terra,
ainda a celebração vai ser feita. Será que vamos ter a celebração ano que vem? Temos que esperar, né? Então, enquanto houver ungidos e as profecias se cumprirem e eles estiverem aqui, a celebração vai ser feita. Por isso que, com isso em mente, isso nos ajuda a entender um pouquinho. Agora chegou o momento de a gente fazer exatamente o que Jesus fez ali. Foi para isso que nós viemos aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou ler para vocês, se vocês quiserem abrir aí a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos que a gente vai ler, cabra no capítulo 11. Nós vamos ler esse versículo, que vai falar sobre o pão. Aí, depois de ler, eu vou convidar um irmão para vir aqui na frente fazer uma oração, e em seguida ele vai passar para vocês o pão. Até passar por todo mundo, inclusive eu também. E assim também será feito com o vinho. Aí o irmão vai vir fazer uma oração e o vinho será passado para vocês. Por isso que, já que eu pedi para vocês abrir aí, o livro de 1 Coríntios, deixa eu abrir o meu aqui também. Aí no capítulo 11, vamos ler os versículos 23 e 24. Então, pois eu recebi do Senhor o que também lhe transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser traído, pegou um pão e, depois de dar graças, partiu e disse: e isso representa o meu corpo, em benefício de vocês. Aí ele conclui: persistam em fazer isso em memória de mim. Por isso que agora nós vamos convidar o irmão Marcelo para fazer aqui uma oração para nós, para representar essa ocasião. Por favor, Marcelo. Nosso querido Pai Jeová, nosso grande amigo, nesse momento nós nos aproximamos do Senhor, embora humanos imperfeitos, porque o Senhor, na sua bondade merecida, nos permite fazer isso, graças ao sacrifício que Jesus fez por nós. E isso é evidente, Jeová, por estarmos reunidos agora, e que nessa ocasião, Jeová, ao passarmos o pão na mão de cada um de nós, possamos aproveitar isso para meditar, Jeová, no que ele representa, que foi o corpo que seu amado Filho entregou em nosso benefício, o corpo perfeito dele, que ele não tinha necessidade de fazer, mas por amor a cada um de nós ele fez. Ele sacrificou a sua vida perfeita para tornar possível que a gente tenha as bênçãos no futuro. Muito obrigado, Jeová, por nos demonstrar esse grande ato de amor, enviando o seu Filho aqui para a terra para morrer por nós. Que possamos aproveitar bem essa ocasião para meditar nisso. E pedimos ao Senhor o perdão pelas falhas que muitas vezes nós cometemos, e se ousamos, Jeová, chegar na sua presença em oração, é justamente por intermédio do sacrifício que seu amado Filho Jesus fez por nós. Amém. Sabem que Jesus instituiu uma celebração simples, né? Ele usou um pão, é feito com água, farinha, não é colocado fermento. Na Bíblia, o fermento representa o pecado, né? E como o pão simboliza o corpo perfeito de Cristo, ele é feito dessa maneira, como vocês estão observando aí, né? E aí, inclusive, isso nos ajuda a pensar que, apesar de a gente viver num mundo com tantos imprevistos, muitos irmãos estão fazendo da mesma maneira. Talvez quem fez aí na sua residência teve que providenciar os seus próprios emblemas, né? E assim a gente consegue usar essa mesma maneira que Jesus instituiu de uma forma simples. Isso nos ajuda a ver que, se Jesus não tivesse feito isso, será que seria mais fácil para a gente relembrar dessa ocasião? Se nós tivéssemos que oferecer, como era oferecido na nação de Israel, sacrifícios de animais na época, né? A partir do momento que Jesus deu sua vida, isso não foi mais necessário. Então, hoje, com as condições que nós vivemos, se fosse para fazer isso, imaginam como dificultaria, né? Porque Jesus, quando deu a sua vida, esses detalhes da lei, elas foram abolidas, né?
E a partir do momento ali, a vida de Cristo, então essa parte da lei de Moisés, não foi necessário mais. E na época foi um desafio, porque muitos, na época, até entender isso, porque foi algo novo. Foi só a partir do momento que Jesus esteve na Terra e ele relembrou a ocasião, foi Jesus que fez essa celebração assim. Não foi que ele pegou no modelo, viu alguém fazendo, não. Ele instituiu assim. E é assim que nós fazemos, de uma forma bem simples, né? E aí, à medida que ele terminar de passar, nós vamos ler aí mais para frente, se vocês quiserem deixar, mesmo no capítulo 11 mesmo, nós vamos ler daqui a pouquinho o versículo número 25. Simples, né? Sem segredos. Agora, para a gente, a questão do vinho, nós vamos ler o modelo que Jesus deixou. Aí agora, continuando aí, né? A leitura, o versículo 25. E ele fez o mesmo também com respeito ao cálice. Depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa um novo pacto, com base no meu sangue. Persistam em fazer isso, sempre que beberem, em memória de vinho. Então, no caso do cálice, é o copo com vinho, né? Então, nós vamos agora fazer aí uma oração e vamos convidar o nosso irmão Joel Oliveira, que está pelo Zoom, para fazer essa oração para nós. Vamos ouvir a oração. Soberano Senhor Jeová, nosso Deus amoroso, paciente, misericordioso, cheio de amor leal, é humildemente que nos aproximamos, Pai, diante do seu santo trono, na tua presença, baixando nossa cabeça como sinal de humildade e respeito, reconhecendo, Pai, a nossa condição pequenina diante do teu grande poder. Obrigado, Pai Jeová, por mesmo sendo esse Deus tão poderoso, mostrar favor para nós, Pai, enviando o teu amado Filho, teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós, Pai, e nos dar a oportunidade de termos vida eterna no futuro. Reconhecemos, Pai, que esse foi o maior ato de amor que o Senhor poderia demonstrar por nós. Agora nos ajude, por favor, Jeová, a sempre nos esforçar, Jeová, para usar bem nossos recursos, nossa energia, o nosso modo de vida e tudo que temos, Pai, para mostrar que valorizamos tudo que o Senhor Jesus Cristo fizeram por nós. Ao passar esse cálice com o vinho, que representa o sangue perfeito de Jesus, o sangue que ele derramou, Jeová, para nos comprar do pecado e nos livrar da morte. Que possamos meditar em tudo isso que Jesus fez, para que possamos nos esforçar, Jeová, para agir de um modo que mostre para o Senhor, para Jesus, que o sacrifício que fizeram não foi em vão, que nós apreciamos e, com certeza, Jeová, vamos fazer o nosso máximo para agir de acordo com a vontade do Senhor. Pedimos o perdão por nossos pecados, sabemos que somos imperfeitos, Jeová, e não somos merecedores de nada, nem mesmo de estar se achegando até o Senhor nessa oração. Mas se fazemos isso, reconhecemos, Pai, que precisamos dos méritos e fazemos em nome do Teu Filho amado, nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós escolhemos um vinho mais puro possível, né? Ele não pode conter açúcar, não pode ser aquele vinho suave, né? Que algumas pessoas usam. Não pode ser usado suco de uva na celebração. Aí não estaria de acordo com a ocasião, porque aqui Jesus usou o vinho mesmo. Um vinho seco, né? Puro, né?
E aí Jesus, ao usar essa celebração, ele instituiu aqui um modelo. Então, talvez alguns pensem, não pode ser usado outra coisa, aí estaria fugindo do modelo, né? Por isso que nós usamos esse vinho de uma forma mais pura possível para representar o sangue de Cristo, conforme a gente até ouviu aí na oração. Lembramos que vocês que estão no Zoom, se não foi possível você ter os emblemas, não fique chateado, né? Não fique pensando, mas será que eu aqui, que eu não tive os emblemas em casa, né? Então, muitos foram convidados e especialmente a gente faz isso aqui. Alguns irmãos que estão assistindo pelo Zoom providenciaram seus próprios emblemas, né? Mas a gente não obriga as pessoas que estão assistindo pela primeira vez a fazer isso, né? Até porque aqui eles também estão sendo convidados para poder assistir essa palestra, né? Então não fiquem chateados se você não conseguir os emblemas em casa. Muito simples também, né? Então, muito obrigado pelos esforços, inclusive, dos irmãos que prepararam esses emblemas para que isso fosse possível aqui também. Por isso, meus amigos e irmãos, vocês que também estão no Zoom, isso nos resta agora para finalizar, responder a quarta e última pergunta. O que mais podemos fazer para que a gente possa mostrar a Deus e a Cristo a nossa gratidão pelo que Ele fez, ou pelo que eles fizeram, né? Bem, algo importante para nós. Podemos mostrar que somos gratos por escolher adorar a Jeová. Porque, embora Jesus se ofereceu, isso foi possível porque o próprio Deus, Jeová, tornou isso possível. E ele permitiu que Cristo escolhesse essa ocasião simples, né, conforme os emblemas, mas isso foi possível porque ele permitiu isso. Então, isso nos ajuda a ver que Jeová merece a nossa adoração pelo que ele tornou possível, né? Porque a própria vida de Jesus foi possível transmitir por causa dele. Não foi Jesus que conseguiu fazer isso com a sua própria força e sua própria vontade. Foi Deus que teve que fazer isso. Por isso, sempre que você te lembrar dessa ocasião, graças ao sacrifício de Jesus, agora você e eu podemos ter uma amizade íntima com Jeová, com seu amoroso Pai Celestial. E sem a nossa consciência, embora a gente erra, a gente peca todos os dias, isso nos ajuda a ver que a gente tem essa possibilidade. Tiago, capítulo 4, versículo 8, lá fala para nós nos achegarmos a Deus e Ele se achegará a nós. Então, agora, através do que Jesus fez, é possível isso. A gente desenvolver essa relação achegada com Ele. E Deus vai ajudar você a viver de acordo com o que Ele diz que é certo. E Ele quer que você seja bem-sucedido. Nós vimos isso no discurso especial. O exemplo daquelas duas famílias, né? Dos 2 vídeos que foi mostrado, as pessoas conseguiram mudar a vida para servir a Jeová. E não temos dúvida de que todos vocês que estão aqui têm esse desejo de viver de acordo com os padrões de Jeová. Por isso, se você de vez em quando se sentir meio desanimado, e talvez está passando por uma fase difícil na vida, já que tem essa liberdade, derrame o seu coração para Ele. Fala para Jeová, fala para Deus o que você está sentindo. Fala os seus problemas. Você pode orar por alguém que você ama, por uma pessoa que você conhece. Agora você tem essa liberdade, e é uma coisa íntima entre Ele e você. Ninguém mais vai ouvir a sua oração em silêncio. Nem Jesus é capaz de ouvir. É um privilégio muito grande que nós temos. Por isso, que quanto mais você aumentar o seu conhecimento sobre Deus e Cristo,
maior será o seu amor por eles. Por isso que aumentar a sua fé em Deus, por aumentar o seu conhecimento é bom. No final dessa palestra, o irmão, o presidente, vai dar alguns detalhes. Se você já está estudando a Bíblia, ótimo, continue assim. Para nós que somos batizados, a ideia é a gente continuar aumentando o conhecimento, estudando os evangelhos e a vida de Cristo, porque é importante para nós. E para muitos de vocês que estão assistindo pela primeira vez, o que mais você pode fazer para você mostrar sua gratidão? Então, preste atenção no anúncio final que o irmão vai passar aqui. Por isso, convidamos vocês a assistir com regularidade às nossas reuniões, porque isso vai ajudar vocês a aumentar o seu conhecimento. Nós aprendemos muito aqui. Inclusive, vamos ter reunião agora, domingo, às 9h30, né? E vocês são convidados, mesmo que seja pelo Zoom também. E para concluir essa ocasião especial, nós vamos concluir com o texto de 2 Coríntios. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias. 2 Coríntios, o capítulo 5, nós vamos ler. Os versículos 14 e 15. Diz assim: pois o amor do Cristo nos impele, porque nós concluímos o seguinte: um só homem morreu por todos. De fato, todos tinham morrido. E ele, ou seja, Jesus, morreu por todos, para que os que vivessem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Em outras palavras, é como se nós tivéssemos agora uma dívida com Cristo. Porque o que ele fez é como se ele comprasse. Porque nós demos para ele, ou seja, nós, embora o pecado, ele comprou a nossa liberdade, a nossa salvação pelo que ele fez. Agora, será que nós vamos retribuir a isso? Aí vai depender do esforço de cada um de nós, né? Portanto, meus queridos irmãos e amigos presentes, nos próximos dias, nas próximas semanas, continue a refletir com gratidão sobre o sacrifício de Jesus. Portanto, que você continue a mostrar sua gratidão pelo que Deus e Cristo fez por cada um de nós. Muito obrigado, irmão Anderson, pela sua palestra. Nós apreciamos muito e certamente nosso amor por Jeová e Jesus aumentou. O Anderson falou que nós tínhamos um anúncio para passar, então eu vou ler para vocês. Estamos muito felizes de ver que vocês se programaram para estar aqui essa noite na celebração anual da Ceia do Senhor. Oferecemos um curso da Bíblia individual e grátis. Se você quiser que alguém entre em contato para mostrar como é esse curso, fale com uma testemunha de Jeová. Você também está convidado para assistir às reuniões que temos toda semana, que são realizadas quinta-feira, às 19h30, e aos domingos, 9h30 da manhã, aqui neste local. E também há a possibilidade de se conectar pelo aplicativo Zoom. Visite também nosso site, jw.org. Nele você vai encontrar artigos e vídeos baseados na Bíblia, disponíveis em mais de 1000 idiomas. Há matérias que interessam a solteiros, casais, pais, adolescentes, crianças e todos que querem aprender sobre a Bíblia. Então, fique à vontade. Se você já está estudando, continue, conforme o irmão recomendou. Se você já estudou e, porventura, parou por algum motivo, você pode também voltar a fazer esse estudo. Inclusive, agora a gente está usando um novo material, né, para o estudo bíblico. Se você ainda não conhece, né, fique à vontade para falar com um das testemunhas de Jeová aqui, tá certo? Muito bem, então, para encerrar, nós queremos agradecer de novo a todos pela presença e o esforço que fizeram. E nós vamos agora encerrar com o cântico número 18. O cântico 18 tem um tema: Obrigado pelo resgate. E aí depois, para terminar, nós convidamos de novo o nosso irmão Anderson, que vai encerrar com uma oração breve. Então vamos ao cântico número 18.
Nosso Criador, nosso Pai Celestial, nosso amigo, nosso Deus Jeová, muito obrigado de todo o nosso coração por essa ocasião especial hoje. Agradecemos por estarmos aqui, reunidos no mundo todo, em todas as congregações, em todos os lugares, e o esforço que todas essas pessoas que estão aqui fizeram para comparecer a essa ocasião especial. Tudo isso, Jeová, foi possível porque o Senhor, com certeza, abençoou toda essa preparação. Estamos vivendo num mundo de caos, de violência, onde muitas pessoas estão sofrendo. Mas pelo que nós vimos hoje aqui, relembramos, nós temos uma oportunidade de poder ter uma vida digna e poder agradecer por tudo que o Senhor e o seu Filho Jesus fez por cada um de nós, dando a sua vida, apesar de todos os sentimentos e o sofrimento envolvido. Muito obrigado por o Senhor tornar isso possível hoje. Que agora possamos, durante essas semanas, esses tempos à frente, sempre usar o nosso tempo livre para orar, agradecer e meditar em tudo o que nós aprendemos e relembramos hoje aqui. Por isso que essas informações fiquem gravadas em nosso coração. E agora após essa celebração, possamos desfrutar um pouquinho do companheirismo de todos que estão aqui presentes conosco. E humildemente nós pedimos mais uma vez o perdão pelas falhas. Por favor, Jeová. E é em nome de nosso Rei Jesus Cristo que agradecemos. Amém.